O presidente Sano disse que o Chapo fez quase o impossível. Fez algo, o que ele fez, algo que poderia ter feito em 12 meses, 24 meses. Fez algo impossível. Foi um presidente que fez algo único, incomparável, em outras palavras. E justamente está aqui a dizer que no discurso do presidente Chapo vimos alguém que tem vontade de fazer. Um discurso de alguém que tem vontade de fazer. O discurso do presidente Chapo foi, digamos, de alguma forma, orientado para aquilo que eu diria, está orientado para resultados. Mas trouxe resultados ali concretos? Não, está orientado. O discurso está orientado para resultados. Tem vontade. É isso que eu estava a dizer. Okay. O discurso, se nós formos analisar, quem tiver acesso ao discurso, vai perceber que a maioria do povo moçambicano ainda não sentiu o impacto desta governação. Porque, se nós formos a ver, o impacto na vida do povo é dizerem que, a partir de hoje, o pão... Pronto, eu estou a falar do sítio onde eu compro pão, não é? Que é 12 meticais, ali na Lafões, não é? Desculpa a publicidade. Tem de 12 e tem outro lado de 15, mas eu compro de 12. Em que o pão, a partir de hoje, é 7 ou 5 meticais. Não sei se façam perceber. Aí, o povo havia dizer, sim, sinto o impacto da governação. Mas, neste momento, o povo não está. Se nós formos a ver, no discurso do presidente Chapo, são mencionadas coisas como reabilitação de estradas, entrega de coletes de salva-vidas, instalação de internet nas escolas, mas nós fomos a ver essa questão de internet e não sei o quê, centros de coisa digital, não é? Parques digitais, ou sei lá como é que o município chama isto. Okay. Foi uma coisa em que o presidente do Conselho Municipal trouxe na sua governação e instalou aqui na cidade de Maputo os Wi-Fi nos parques de coisas, não é? E acredito que o governo também usurpou disto para fazer parte de uma ação municipal. Estava a dizer aqui, o governo também fez menção disto. Exatamente, porque acredito que há um plano de governação municipal de implantação de internet nas escolas e nos parques. E acredito que isso replicou-se em todo o país. A realização da questão das cirurgias, não é? São coisas factuais, que são verificáveis. O presidente Chapo trouxe isso. Quem quiser, tem dúvida, vai ver, existe. Mas ele devia separar um feito de colocar internet nas praças para um município, visto que esse município está sob a sua, como governo central, está sob a sua gestão? Por exemplo, se nós formos a ver esta questão em que o presidente Chapo traz estes projetos anunciados que ele traz, né, como a criação de uma cidade petroquímica, não é? A reestruturação da LAM ou o funcionamento pleno do Banco de Desenvolvimento, são coisas que ainda estão na fase de intenção ou de início. Ainda não são coisas tangíveis, não é? Os efeitos ainda não vão ser visíveis coisas. Agora, os problemas estruturais que o país tem, por exemplo, a corrupção, o desemprego massivo, a fraca capacidade de saúde pública, a baixa qualidade educativa, a insegurança em Cabo Delgado e Nampula, por exemplo, não foram suficientemente abordados ou resolvidos nos primeiros 100 dias. Embora que no discurso do presidente Chapo estão lá como ações pontuais, não é? Então, se nós formos a ver, Massango, o importante mesmo nesta questão do discurso é nós percebermos se este discurso vai de encontro àquilo que são as necessidades do país, não é? Então nós temos que ver, em parte, podemos dizer que sim, são, mas de forma insuficiente para aprofundar aquilo que são os problemas que efetivamente existem no nosso país, não é? Nós fomos a ver a questão da segurança, eu acho que é pertinente, a questão do combate ao desemprego, principalmente juvenil, é importante, a saúde pública de qualidade e acessível para todos também é importante, a educação de qualidade também é importante, as infraestruturas básicas como água, energia, estradas e o combate à corrupção e reformas de justiça também são importantes. Mas tudo isto que eu acabei de mencionar, não é?
ainda está aquém daquilo que a gente pretende, não é? Então, o discurso ataca superficialmente estas etapas, não é? Por exemplo, se nós formos a ver a falta de energia elétrica nos postos administrativos, não é? A questão da criação de crédito para os jovens, a realização de cirurgias de entrega, falaste dos computadores, por exemplo, não é? Mas, por exemplo, o presidente Chapo não apresentou reformas estruturais e profundas, nem soluções a longo prazo para a corrupção, reformas na justiça, a industrialização real e a criação massiva de empregos. O presidente Chapo não trouxe isto. Portanto, todas as iniciativas respondem de algumas necessidades imediatas, mas não resolvem ainda os grandes problemas estruturais que bloqueiam o desenvolvimento sustentável do nosso país. Portanto, nós ainda estamos aquém daquilo que a gente pretende, tanto como eu volto a repisar esta questão, tu falaste desta questão da execução dos 96% nestes 100 dias. A gente pode considerar, segundo aquilo que foi o discurso do presidente Chapo, que é positivo. Mas, no entanto, temos que perceber que as ações que ele trouxe ali são ações de curto prazo, não é? O país precisa, de alguma forma, muito urgente de reformas estruturais para resolver os problemas profundos como a corrupção, as reformas no Estado, a industrialização e a segurança alimentar. Isso são problemas, são projetos, são programas de longo prazo. Então é isto que eu podia afirmar que o discurso do presidente Chapo nestes 100 dias reflete aquilo que é a vontade política. Existe uma vontade política de resolver esses problemas. No seu ponto de vista. Mas encontra desafios reais. Há uma vontade política de fazer algumas coisas. Fazer aquilo tudo que ele disse. Aquilo que ele disse. Há uma vontade. Há uma vontade. Mas tu encontras desafios reais, não é? Esses desafios o impedem de tornar realidade ou de ter tornado realidade esses desafios? Esta vontade? Nós temos que avaliar aquilo que é a sustentabilidade e a profundidade desses problemas e dessas reformas para poder, de alguma forma... O presidente Sano disse que o Chapo fez quase o impossível. Fez algo, o que ele fez é algo que poderia ter feito em 12 meses, 24 meses. Fez algo impossível. Foi um presidente que fez algo único, incomparável, em outras palavras. E Lúcio também está aqui a dizer que no discurso do presidente Chapo vimos alguém que tem vontade de fazer. Um discurso de alguém que tem vontade de fazer. O discurso do presidente Chapo foi, digamos, de alguma forma, orientado para aquilo que eu diria, está orientado para resultados. Mas trouxe resultados ali concretos? Não, está orientado. O discurso está orientado para resultados. Tem vontade. É isso que eu estava a dizer. Okay. O discurso, se nós formos analisar, quem tiver acesso ao discurso, vai perceber que está lá. Está lá a intenção. Está lá a vontade. Está lá esta questão de um discurso de ruptura com o passado. Está lá. Então, o que falta neste momento é efetivação. É isso que eu estou a tentar dizer. O que falta é efetivação. Efetivação, não é? E, acima de tudo, trazer, digamos, resultados que... Olhando para a LAM, já devia ter havido efetivação. Devia aparecer com algo concreto. Exatamente. Deve mais presidente Chapo for possível. Estamos a falar da questão de execuções concretas. Concreto. Exatamente. Estamos esse mal e já resolvemos isso. Esse mal já vem se arrastando há muito tempo. A LAM é um cancro, nós sabemos, não é uma coisa, é uma doença daquelas que requer que tu estejas no hospital todos os dias. A governação ou o governo do presidente Chapo não está a trazer uma novidade, que identificamos o problema hoje. Porque nós todos sabemos que a LAM... Estou a informar o povo já sabe. Agora, o que ele disse, está a dizer, por isso é que eu falo desta questão da orientação para resultados. Okay. Ele está a dizer, olha, ok, já sabemos que a LAM, todo mundo sabe que a LAM tem este problema. Nós, como governo, já também trabalhamos, metemos pessoas para trabalhar, demos orientações às pessoas para fazer isto e aquilo. Confrontando com a realidade, Camilo, é possível resolver os problemas da LAM, os problemas do povo. Dizer que aqui não vimos nenhuma ação direta, que tem uma implicação direta na vida do povo moçambicano durante estes 100 dias. Eu pergunto agora dos Camilo. Dizer que há uma vontade do presidente Chapo. É possível que saia de vontade, é possível que saia de querer
que se torne realidade e quanto tempo pode se levar para que se torne realidade? Eu estou otimista. Depois de ter visto, olhado e analisado, primeiro na altura em que o Presidente Chapo estava a falar e depois quando tive o discurso do Presidente Chapo impresso, estive a ler durante a noite depois de tu teres me telefonado para perceber e percebi que está lá concretamente aquilo que o governo pretende fazer. Em 90 dias, no meu entender, dificilmente pudesse, digamos, trazer resultados. Era difícil porque, como eu disse, tu fizeste-me recuar a uns 3 programas que eu estive aqui, em que 90 dias o Presidente Chapo devia, ou o governo do Presidente Chapo devia trazer resultados, como, por exemplo, a questão das cartas de condução, não é? Em que o ministro Matlom, de alguma forma, apareceu em defesa do povo, no sentido de fazer com que todo mundo tivesse as cartas em suas mãos e até a questão de terciarizar os serviços que torna esta questão da carta de condução mais cara. Mas nós não comemos carta de condução, apesar de que muita gente usa a carta para o seu trabalho, não é? Não é isto que está em questão. A intenção do ministro Matlom está clara, é para todos, mesmo inclusive aqueles que vivem desta questão da carta. Dizer que não teve impacto direto, teve impacto, e um grande impacto. Acredito que muita gente se sentiu aliviada com esta medida que o ministro Matlom trouxe. Mas, acima de tudo, o que mais preocupa a população, e também nós sabemos, que é a questão alimentar, que é a questão dos transportes, não é? Que é a questão da educação, que é a questão da saúde, não é? Neste momento, o governo do Presidente Chapo trouxe medidas que vai adotar para mitigar esta questão, estes problemas que têm um impacto direto na vida do povo moçambicano. Mas, efetivamente, tu continuas a comprar o pão a 12 meticais. Tu continuas a comprar o açúcar ao preço que tu compras, continuas a comprar o arroz ao preço que tu compras, continuas a comprar a farinha, etc. Não é? O tomate subiu, nós sabemos qual é o preço. Combustível, chapas, tudo etc. ainda continua na mesma desde a governação do Presidente Nunes. Exatamente. Tudo não é questão do Presidente Nunes, é questão da conjuntura nacional. Não desde o passado. É a conjuntura, aquilo que estamos a viver. Não vale a pena dizermos que é governação de A, B ou C. É o que a gente está a viver. Não é? É isto que que a governação do Presidente Chapo tem que analisar e ver como é possível, não é? Como é que ele pode digamos, fazer ali o jogo de cintura para, de alguma forma, o povo olhar e dizer, pelo menos aqui na questão da farinha ou na questão de, sei lá, já estamos a começar a ver a questão das portagens, que continua um dilema em que as empresas concessionárias, de alguma forma, impõem aquilo que é o seu poder nas estradas. Eu luto com isso e sou uma pessoa que, apesar de não sofrer diretamente, porque não uso a portagem todos os dias, mas não é a questão porque eu uso de vez em quando, mas é a questão dessas empresas olharem para aquilo que é a realidade moçambicana. Há possibilidade de hoje haver novidades sobre o assunto de portagem depois do Conselho de Ministros? Acredito que sim. É um assunto importante. Exato. Isto é um assunto pertinente. E, de alguma forma, isto vai acabar por aliviar o bolso de muita gente. Se, efetivamente, o governo tiver a mão dura, porque já chega muitas empresas a seu belo prazer imporem-se aqui no mercado nacional. Bem, patrão Camilo, qual é o desafio aqui do Presidente Chapo? O que é que impediu do Presidente Chapo tornar em realidade isto aqui que fez menção? O que é que impediu, e será que este mesmo obstáculo não estará aqui patente durante a sua governação, ou é mesmo uma questão de tempo? Bom, é isto. A estratégia política, não é? É evidente nesta questão do discurso do Presidente Chapo. Esses 100 dias servem para construir o que eu chamaria de capital político inicial deste governo. Em algum momento transmitiu aquilo que é a imagem de ação rápida, né, para conquistar a confiança popular num momento em que o país vive uma grande desilusão política, não é? Então o Presidente Chapo foi muito pragmático,
no sentido de resgatar tudo isto, não é? O presidente Chapo usou o seu discurso para, de alguma forma, redefinir a sua liderança como de uma ruptura com o passado. Usou o seu discurso para redefinir a liderança que ele tem, ou se posicionar como presidente de todos os moçambicanos, mesmo aqueles que não votaram nele. Não é? Este discurso está lá, traz isto, não é? Onde ele, de alguma forma, tenta se aproximar do eleitorado com este discurso. Não é? Acabou por também, no seu discurso, tentar neutralizar aquilo que são as tensões políticas internas, não é? E externas, não é? Então, este discurso do presidente Chapo, para mim, é um discurso muito positivo, porque reafirmou-se como uma peça estratégica de comunicação política, não é? E visava consolidar a liderança e adiar tudo aquilo que são, digamos, as cobranças profundas que todo mundo faz ao governo, não é? Agora, nós temos que entender que temos que olhar para aquilo que são as medidas de impacto real, não é? E de alguma forma, aquilo que toca a vida das pessoas comuns, eu chamo isso de pessoas comuns, espero que não se ofendam com isso, não é? A questão do aumento da cobertura da água potável, não é? A distribuição de livros e alimentos. O presidente Chapo fala desta questão da construção de sistemas de abastecimento de água, fala da distribuição de livros e alimentação nas escolas para melhorar esta questão da educação. Ele fala da eletrificação das zonas rurais, o apoio de micro e pequenas empresas que foram afetadas pelos desastres naturais, e a mitigação de recursos para pagar dívidas de salários e horas extras na educação e na saúde. Portanto, apesar destas melhorias pontuais, os problemas estruturais, como eu disse no princípio, continuam. A pobreza ainda continua, o desemprego continua, a corrupção continua, o acesso desigual à justiça também continua, a insegurança que também ainda não foram resolvidos. Então, neste contexto, acabamos por que esta mitigação ainda está em pequena escala, não é? Portanto, existem ainda desafios muito grandes, e o presidente Chapo deixou muito bem claro esta questão, não é? Mas temos que deixar claro que este discurso do presidente Chapo acabou por construir aquilo que é o capital político inicial deste governo. Ele deixou muito bem claro que as bases já estão lá, como é que diz, a fundação, né? Para que este governo continue, né? Agora, também falou nós temos que olhar para esta questão da implementação de reformas estruturais. É muito importante, não só a entrega desta imagem que se pretende, mas é importante que haja reformas muito profundas, por exemplo, na governação econômica, reformas administrativas e a questão do combate à corrupção, que são as exigências que já estão-se a tornar históricas do povo moçambicano, não é? Então temos que encontrar, eu acredito que o presidente Chapo também abriu um espaço, um caminho, estendeu o tapete vermelho para esta questão de criar um momento favorável para a unidade nacional. Quando ele afirma um compromisso político para o diálogo nacional, este diálogo nacional inclusivo, e de alguma forma ele acabou por falar de alguns políticos da oposição, ofereceu uma oportunidade para haver uma pacificação, um espaço, digamos, político para construir este consenso em torno de todas as reformas que o nosso país precisa. E também no seu discurso acabou por trazer uma aproximação à juventude, não é?
Quando ele fala deste apoio de iniciativas juvenis, tu falaste aqui da questão da entrega de computadores, acesso ao crédito e à formação profissional, podem de alguma forma aproximar esta juventude. Chapo acaba por, digamos, enaltecer esta questão da juventude como um segmento populacional que de alguma forma merece um carinho, e são este segmento juvenil de alguma forma pode contribuir para a mudança política do nosso país, porque como já dissemos aqui, a juventude é a grande fatia de pessoas possíveis que vão votar nas próximas eleições. Ele também, o presidente Chapo, no seu discurso, acaba por reforçar a imagem internacional, não é? Quando ele fala da mobilização que teve, estou a falar de mobilização de apoios financeiros com a China, com o Japão, com a Suécia e outros países, não é? Bem como a questão da diplomacia econômica em torno do gás e do turismo, porque nós também sabemos que Moçambique não está a explorar esta questão do turismo nacional, não é? E Moçambique tem que se posicionar a nível mundial na questão do gás, tem que ser um player, não podemos continuar a ser, digamos, uma carroça, temos que nos afirmar como player nesta área e também na área do turismo, porque somos favoráveis, temos um país que banha desde o norte a sul, é banhado pelo norte a sul pelo oceano e temos muita potencialidade para o turismo, não é? Então, ele usou isto tudo que eu estou aqui a dizer para atrair novos investimentos e melhorar aquilo que é a balança, digamos. Nós podemos falar, antes de ir para as considerações finais, podemos falar também das ameaças que este discurso dos 100 anos que o presidente Chapo traz. Pode-se falar da frustração popular caso não haja reformas profundas, não é? A questão da resistência interna, não é? Que nós podemos saber que dentro da Frelimo e do aparelho de Estado existem interesses instalados, não é? E foi muito bem claro o presidente Chapo quando traz este exemplo da LAM, não é? Mas não é só a LAM, mas as empresas públicas e as licenças mineiras. Temos que olhar para esta questão das licenças que foram, digamos, massivas, foram entregues massivamente, que podem bloquear de alguma forma essas reformas prometidas pelo presidente Chapo. Também as ameaças para este governo podem ser as crises económicas e climáticas, não é? Nós sabemos que a economia moçambicana, de alguma forma, é extremamente vulnerável e acaba por encontrar choques externos, como os preços internacionais, porque nós em Moçambique não produzimos nada, não temos indústrias, não temos nada, dependemos tudo de fora. Portanto, isto também é um desafio para este governo, por isso é que, de alguma forma, ainda encontram resistência em poder baixar o preço do pão por causa da farinha, porque não é feita cá, é comprada fora. Isso tudo requer divisas, etc. Nós sabemos como o nosso país está, não é? E a questão da persistência do terrorismo e da insegurança, raptos, etc., também são um desafio para este governo, não é? Agora, nós temos que encontrar que existe um desgaste natural político, não é? Sem resultados estruturais visíveis há muito tempo. Então, por isso é que o presidente Chapo não tem tempo para experimentação. Tem mais 12, 18 meses para mostrar efetivamente isto que ele trouxe no seu discurso, não é? E o apoio popular tende a desgastar dia após dia se não encontrar resultados e vai acabar por enfraquecer este próprio governo, não é? E essas questões das reivindicações sociais e laborais também o presidente Chapo tem que lutar para isto, porque efetivamente esta questão das questões laborais, etc. Estou a falar dos médicos, enfermeiros, professores, polícias, militares, todas essas áreas profissionais precisam de um carinho especial deste governo. Então, em jeito de conclusão, eu acho que o sucesso deste governo do presidente Daniel Chapo vai depender
muito, vai depender menos daquilo que foi esta maneira de presidente Chapo trazer esta capacidade de anunciar ações, mas este governo de presidente Chapo vai depender mais da capacidade da entrega na questão de transformações, digamos, estruturais, não é? E nós sabemos que Moçambique atravessa um contexto político e econômico extremamente desafiante, e o tempo para capitalizar as oportunidades e evitar essas ameaças a curto prazo, como eu disse, é cerca de 12 a 18 meses. Portanto, o presidente Chapo, como ele já fez, já arregaçou as mangas, agora tem que partir para a ação, e nós temos que sentir e não ouvir. Temos que sentir efetivamente as mudanças, isso tudo que ele trouxe neste discurso. Portanto, o presidente Chapo está de parabéns ao anunciar esta ruptura, esta mudança, esta vontade de trabalhar, mas temos que deixar de ter vontades e começarmos a ter ações, e acima de tudo o povo tem que sentir o impacto da ação deste governo.